Jesus disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele também estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Bom, então Jesus teve que ficar sepultado 72 horas? Não é bem assim. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que iria trazer sobre Nínive e não trouxe. Deus então pensa o que é errado? Deus comete pecado e se arrepende como ser humano? Não é bem assim, né? Sejam bem-vindos, alunos e professores, para o estudo da lição desta semana, Imagens do Fim, a última lição deste trimestre que está relacionando assuntos, episódios do Antigo Testamento, algumas do Novo Testamento também, alguns episódios do Novo Testamento, com as profecias do fim, com os eventos finais, com as profecias apocalípticas, escatológicas. Nesta semana, então, o que se trata é a respeito do profeta Jonas, e como ele pode ser tipo de Cristo, e também a respeito de Ciro, a destruição também de Babilônia, e como Ciro pode ser tipo de Cristo. Então você diria assim, pastor, qual é o tema central da lição desta semana? O tema central, então, nós devemos pensar no seguinte: o autor da lição busca alguns eventos do Antigo Testamento e relaciona com a pessoa de Cristo e com os eventos finais. No episódio de Jonas, na história de Jonas, há um momento em que a tempestade está acontecendo, os marinheiros estão preocupados, com o naufrágio ele se manifesta, né, ele acorda e ele diz quem ele é, e ele diz que ele é hebreu e que ele adora o Deus, que ele teme ao Senhor. E o autor faz relação desse texto com Apocalipse 14, verso 7, onde diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Então este é um dos pontos centrais da lição, relacionar o fato de que Jonas se declarou hebreu e que ele temia o Senhor, e que nos eventos finais o povo de Deus também, então, fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. O outro ponto a se destacar é o fato de que Ciro é usado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele faz o decreto para que o povo volte da antiga Babilônia, né, dominada pela Pérsia, para Jerusalém, para a Terra Prometida, e ali então reconstruir o templo, né? Este é um tipo de Cristo como nosso libertador. E nós vamos ver na lição dessa semana que Ciro é chamado de ungido e também chamado de meu pastor. Apesar de ser um homem pagão, todavia o profeta Isaías, mais de 100 anos antes do seu nascimento, então faz ele vaticina, não é? Ele traz uma profecia dizendo do surgimento de Ciro e como ele agiria para libertar o povo de Israel. Muito bem, vamos pensar então no episódio de Jonas. Jonas, cujo nome em hebraico é Yoná, que significa pomba, o senhor pomba. Jonas tinha uma mensagem a levar para os ninivitas. Vamos pensar algumas coisas aqui. Nínive era a capital da Síria, hoje a cidade de Mossul, lá no norte do Iraque. Então você tem algumas cidades importantes no Antigo Testamento. Nínive, que era a capital da Síria. Babilônia, que era a capital do Império Babilônico, né, que ficava à beira do Eufrates, né, no sul do Iraque hoje. E também você tem Suzã, a cidade lá da Pérsia, que hoje que é localizada no Irã hoje, né? Muito bem. Vamos pensar então em Jonas. Jonas, que era então de Gat-Hefer, segundo o livro de Reis, capítulo 14, verso 25, fala da origem de Jonas. Era um profeta lá da região norte, né, de Israel. Talvez já descontente com alguns aspectos que tinha que ver com os assírios, Jonas não mostrou muito interesse em cumprir com a ordem de Deus, né, que o chamou para ir até Nínive e pregar a sua destruição. Então Jonas deveria sair então para a região leste para anunciar o juízo de Deus sobre Nínive. E ele desce até Jope e pega um navio que vai para o oeste, provavelmente Tarsis tem que ver com uma região portuária da Espanha. E eu queria chamar a sua atenção para um aspecto interessante. Assim como Jonas vai a Jope e ele foi conclamado por Deus para levar a mensagem aos gentios, aos assírios, né? Assim também Pedro
de Jope, ele sai para pregar a mensagem para Cornélio, está em Atos 10, um gentio. Então vamos pensar nesses aspectos aí da pregação do evangelho, assim como Jonas de Jope, ele deveria ter ido, não exatamente de Jope, não, mas ele deveria ter ido a leste até a Síria para anunciar a destruição. Ele desce a Jope e ele vai para, pelo menos pega o navio em direção a Tarsis, né? Pensando no livro de Jonas, eu diria para você que o livro de Jonas é um livro de milagres, né? E vamos pensar algumas coisas aqui. Aquela tempestade que Deus trouxe, certamente não era um dia tempestuoso, porque senão eles não teriam embarcado para a viagem, né? Deus traz a tempestade, depois Deus faz com que apareça um grande peixe, Jonas é engolido por aquele peixe e se mantém consciente, tanto é que ele faz uma oração do ventre do peixe. À medida em que Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. As pessoas que estão ali acompanhando Jonas, não é? Quando lançam sortes, cai sobre Jonas, não é? As pessoas se arrependem ali e buscam o Deus de Jonas antes de sequer jogá-lo ao mar. O peixe, então, vomita Jonas em uma praia, talvez alguma praia lá do Líbano, né? Porque se você pensa no que tem que ver com Nínive, ela estava muito distante do mar, né? Então você vai tendo uma sequência de milagres ali, né? As pessoas se arrependem, Nínive se arrepende. É fato que o arrependimento de Nínive é um arrependimento assim passageiro, porque Naum 3, verso 7 fala da destruição dessa cidade posteriormente, né? Então Jonas prega ali a mensagem de Deus, as pessoas se arrependem. Jonas não fica satisfeito com aquilo ali, porque ele pensou assim: bom, agora eu sou um profeta mentiroso, eu falei da destruição, caminhei aqui, é uma cidade de caminho de 3 dias, então uma cidade que tinha ali tinha a sua extensão, né, à beira do rio Tigre, né? Então, ele fala, bom, eu caminhei toda essa extensão aqui ao lado do rio Tigre, talvez fossem várias aldeias muito próximas umas das outras, né, para dar 3 dias de caminho. Fala, agora Deus não destrói essa cidade, e eu agora fico como um profeta mentiroso, né? E ele disse, eu sabia que o Senhor era misericordioso, então ele sabia que haveria a possibilidade de Deus não exercer o seu juízo sobre aquela cidade. Deus faz com que nasça uma boboreira, na expressão bíblica, né? E aparece uma folha ali, ele se protege do sol escaldante ali, né? E depois, então, Deus faz com que aquela planta murche rapidamente, Jonas, então, fica muito magoado, muito triste. Deus fala, Jonas, se você tem dó dessa planta que num dia surgiu e no outro dia morreu, quanto mais eu vou ter dó, ter sentimento, compaixão de uma cidade que tem mais de 120 mil homens, né? Então, a história de Jonas é uma história de alguém conclamado para levar a mensagem de libertação. E assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus fala que ele também estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A expressão de Jesus está em Mateus 12, verso 40, e a informação de Jonas passando 3 dias e 3 noites no ventre do peixe está em Jonas 1, verso 7. Mas quer dizer, então, que Jesus teria que ficar 72 horas no seio da terra? Não é bem assim. É que o sistema judaico de computação de dias é um sistema inclusivo. Então, você pode ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 11 e 12, a menção de que Davi encontra-se com um egípcio que está há 3 dias e 3 noites sem se alimentar. Mas quando você vai ao livro de Esther, a rainha pede para que os judeus orem e jejuem por ela durante 3 dias e 3 noites. E aí em Esther, capítulo 5, verso 1, vai dizer que ao 3º dia ela comparece perante o rei. E tem mais uma mensagem de Oséias 3, verso 2, né? Depois de 3 dias, diz Oséias, nos ressuscitará. Ao 3º dia nos ressuscitará. Então, Jesus aplica essa mensagem de 3 dias e 3 noites para dizer que durante 3 dias ele estaria morto, sepultado, mas ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Vejam, a rainha Esther, ela comparece perante o rei ao 3º dia. Durante o 3º dia,
Oséias fala da ressurreição no terceiro dia. Então, Jesus aplica a profecia de Oséias 3, verso 2 a si, quando ele menciona o tipo de Jonas, né? Com o fato dele ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ou seja, um período de 3 dias. Então, se você tem a parte de sexta-feira em que Jesus morre às 3 horas da tarde, conta o primeiro dia, o sábado que Jesus passa no sepulcro, o segundo dia, e no primeiro dia da semana, muito cedo, Jesus ressuscita. Então, este é o terceiro dia, independente de quantos minutos já tenha passado o início do primeiro dia da semana. Tá certo? Vamos pensar nessas coisas aí, vamos tratar com os irmãos esses assuntos. Agora, outro ponto a respeito do arrependimento, né? A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que iria trazer para Nínive e não trouxe. A palavra aí é nakam, é uma forte respiração, um estar triste, né? Deus está triste, respira fortemente de tristeza, né? Um sentimento de pesar. Este é o sentido de arrependimento quando fala para Deus. Mas quando fala do arrependimento de Nínive, está a expressão shub, que quer dizer voltar atrás, se converter. Então, o arrependimento de Nínive, o arrependimento humano, tem sempre que ver com o fato da pessoa voltar atrás. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Então, o arrependimento humano tem o sentido de voltar atrás, tem o sentido de que ele fez algo errado e que ele precisa mudar o seu caminho. Ele está triste pelo que fez de errado e agora volta atrás, tem um outro comportamento. Mas o arrependimento divino tem o sentido de que o homem mudou a sua atitude, Deus também muda a sua atitude. E você pode relacionar isso daí com as profecias condicionais. Então, se Nínive se arrependeu do erro que havia cometido, uma cidade de proverbial crueldade, né, de maldade, então a ponto de Deus falar que seria destruída Nínive, assim como destruiu Sodoma e Gomorra, e nós já estudamos sobre isto, assim como Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Agora, a mensagem que é trazida para Nínive encontra ali eco, e o próprio rei proclama um jejum, que envolve até os animais, né? Não havia nenhuma necessidade disso, mas é uma demonstração plena de arrependimento. Diante desta atitude de arrependimento, de conversão, de voltar atrás, na palavra hebraica shub, Deus não iria voltar atrás? Era um método evangelístico usado por Deus. Deus repreende e castiga quem Ele ama. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando você lê Jeremias capítulo 18, versos 8 a 10, e quero ler com você esse texto, você vê de que algumas profecias são condicionais. Nem todas as profecias são condicionais, mas algumas, de acordo com o comportamento humano, Deus também muda a sua atitude. Jeremias 18, verso 8, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. É simples assim. Deus promete uma bênção, a pessoa não corresponde com fé, a consequência pode ser ruim. Deus fala de uma maldição, a pessoa se arrepende, a consequência pode ser boa. Então, certamente é boa. Então, isso tem que ver com profecias condicionais. Mas a profecia como a volta de Jesus e tantas outras profecias, essas não são condicionais, certo? Então, você tem situações diferentes na Bíblia em relação à profecia. Vamos pensar agora um pouquinho na destruição de Babilônia. Então, vai falar que isso aconteceu durante o império, o governo de Belsazar, está registrado em Daniel capítulo 5, né? Você sabe que Belsazar promete para aquele que der a interpretação daquela mão que aparece escrevendo em aramaico Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ele promete que a pessoa que der a interpretação, já que os astrólogos ali, os sábios de Babilônia não conseguiam dar a interpretação, ele promete ali dar um colar, né, haver uma exaltação.
e colocar a pessoa que desse a interpretação como terceiro no reino. Por que ele não promete o segundo no reino? Então aqui vamos pensar alguma coisa. Belsazar era um corregente de Babilônia. O seu pai, Nabonido, provavelmente estava em exílio e ele exercia a função de governo lá em Babilônia. Por isso ele não pode prometer ser o segundo no reino, ele promete ser o terceiro no reino, porque na verdade o governante era Nabonido, que era o seu pai. Então vamos pensar um pouquinho a respeito do Império Neobabilônico, né? Que teve a maior expressão, o maior governante, que foi Nabucodonosor. O Império Neobabilônico começou por Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor. E quando chega no período de Nabucodonosor, há uma riqueza muito grande, há uma prosperidade muito grande, o reino avança, né? E com todo esse desenvolvimento, esse crescimento, Daniel vai dizer para ele, olha, o teu reino vai passar. Lembra a história de Daniel, capítulo 2? O teu reino vai passar. Mas o governo de Nabucodonosor era tão forte, tão esplendoroso, que podia fazer lembrar o tempo passado, que faz lembrar o Império Babilônico do tempo de Hammurabi, né, o grande legislador lá do tempo de Moisés, até um pouco antes, né? Muito bem. Então, quando você vai para a história de Babilônia, você tem Nabopolassar, você tem Nabucodonosor, depois você avança um pouco mais, você tem Evil-Merodach, e você vai chegar então ao último rei de Babilônia, que era Nabonido, e o seu filho corregente, que era então Belsazar. Bom, qual era o contexto de Belsazar? Daniel capítulo 5. Então, Belsazar tem uma atitude muito parecida com a de Nabucodonosor. Quando fala que Nabucodonosor era seu pai, tem o sentido de ser um ancestral dele, né? Porque, como dissemos, antes de Nabonido e Belsazar, você tem Evil-Merodach e mais um ou dois reis de Babilônia. Mas então ele toma uma atitude semelhante a Nabucodonosor. Nabucodonosor havia construído uma estátua toda de ouro, pedindo para que as pessoas adorassem, né? Querendo mostrar a eternidade do seu reino. E já no caso de Belsazar, o que ele faz? Ele pega os utensílios do templo, os vasos do templo, e ele usa aquilo ali para fazer uma festividade, para zombar do Deus de Israel, né? E quando ele está em plena festividade, né? Em toda essa glutonaria, essa abastança, né? Provavelmente esta reunião de licenciosidade, né? Então aparece a mão de Deus, né? Simbolicamente, falando do juízo dele, né? E em outras palavras, assim, de uma maneira muito simples, olha, você foi pesado na balança, você foi achado em falta, o seu reino foi dividido e foi entregue aos medos e persas, né? E naquela mesma noite, Ciro, então, entra em Babilônia e causa a sua queda. Agora, se você lê o que está em Isaías capítulo 44, versos 27 e 28, você vai ver no verso 27 algo impressionante que fala do secamento dos rios, né? E depois do verso 28, você lê sobre Ciro, o pastor, né, que Deus estabeleceu. Veja o texto. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então você tem essa expressão de Ciro aí, como pastor estabelecido por Deus. Você tem Isaías 45, verso 1, onde Ciro é chamado de ungido, um Messias, né? A mesma expressão que aparece em Daniel 9, verso 25, quando fala a respeito da vinda de Jesus, o Messias, lembra a profecia das 70 semanas, né? Então, assim como Ciro é chamado de Messias, Jesus também é chamado de Messias. Então, vejam, Ciro é um tipo da pessoa de Cristo. E aí você tem no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23, o decreto de Ciro autorizando o povo judeu a voltar para Israel e reconstruir o templo.
Então, todas aquelas situações que aconteceram, Deus tinha um plano para o seu povo, Deus já havia previsto que haveria um libertador para o povo de Israel. Assim também quando você olha para as profecias apocalípticas, quando você olha, por exemplo, para Apocalipse 16, verso 12, que tem que ver com as pragas, e quando o sexto anjo derrama sua taça, o Eufrates é secado, e preparando então o mundo para o Armagedon. Então vejam que relação que é feita. O secamento do Eufrates, porque Ciro vai desviar o curso do rio Eufrates, que passa por Babilônia, e ele vai atravessar então o leito seco do rio, atravessar o portão, porque o rio passava, o portão passava pelo rio, e eles vão sair do outro lado, encontrar mais algum tipo de defesa ali de muralha, mas ela já está sem proteção. Lembra-se, o povo está em festa, e então Babilônia é atacada e ela vem a cair. Assim também nos tempos finais, Deus vai estabelecer a sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre a Babilônia espiritual, sobre a confusão doutrinária que faz com que as pessoas não conheçam o Deus verdadeiro, a pureza das suas doutrinas. Por isso a Bíblia fala que o sexto anjo derrama a sua taça e há o secamento do rio Eufrates. Assim como no passado houve o secamento literal e a destruição de Babilônia literal, no Apocalipse a menção é sempre simbólica. O secamento simbólico do Eufrates quer dizer que no Armagedon o bem vai vencer o mal. Por isto há um convite final que é feito em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 12 diz, caiu Babilônia. Assim como Deus havia mostrado por meio de Daniel, que aquela Babilônia literal do passado ela iria ser sucedida por outro reino, assim também a Babilônia espiritual será vencida, e quem vai dominar nessa terra em toda a sua extensão será Cristo, o Messias, o enviado de Deus. A minha pergunta é: que escolha você faz? Se prefere seguir as doutrinas que são confortáveis de Babilônia, receber as mesmas consequências, ou você prefere ouvir a voz da profecia que diz, caiu Babilônia, o rio Eufrates secou, e por fim diz, sai dela, povo meu. Há uma batalha entre o bem e o mal, há uma batalha entre o certo e o errado, há uma batalha entre aqueles que escolhem servir a Deus e aqueles que preferem ir contra Deus. Qual a sua escolha? Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, estamos encerrando o estudo da lição desse trimestre. Obrigado pelas orientações, pelas explicações do tempo que nós estamos vivendo. As profecias escatológicas estão se cumprindo. Por favor, Senhor Deus, ajuda-nos a escolhermos a Cristo e o seu reino, antes que seja tarde demais. Nós queremos estar com Cristo e o seu povo, com os remidos no reino celestial. Perdoa nossas faltas. Ajuda-nos a vivermos pela fé e estarmos ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.